todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva, tá vendo, gente? Uma hora dá. Então a gente vai aqui mexendo, 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 daqui a pouco isso aqui já tá perfeito, é porque a gente vai testando as coisas aí para testar, sempre tem as suas dificuldades, tá? Gente, aula nós vamos fazer sempre no cenário habitual mesmo, e de vez em quando nós vamos fazer algumas lives aqui no YouTube usando este cenário, que ele é um cenário que, vamos dizer assim, ele foi projetado para aqui, para a gente estar aqui juntíssimos no canal do YouTube, para a gente começar a ter eventos mais frequentes, especialmente conteúdos que vão ser exclusivos para o YouTube, diferente dos conteúdos que a gente coloca dentro das aulas, beleza? Então, todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva para a gente fazer uma sequência de temas da Fundação Carlos Chagas. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Analisar temas anteriores da Fundação Carlos Chagas e, especialmente, conhecer a dinâmica da banca. Porque quando a gente passa por esses temas, a gente entende a dinâmica da banca melhor. Bom, lá no nosso curso, Oficina de Redação com Foco na Fundação Carlos Chagas, eu já falei para vocês que a Carlos Chagas ela tem dois modelos básicos para criar os seus temas. Um modelo com um comando central, então ela vai lá e coloca assim, ó, um texto motivador, dois textos motivadores. Em geral, a banca trabalha com dois textos motivadores, mas hoje nós vamos ver, por exemplo, propostas de 2024 em que a FCC surpreendeu e trabalhou com 6 textos motivadores. Acordou com uma alma de Enem e falou assim, vamos lá com 6 textos motivadores. De uma maneira geral, ela vai trabalhar com textos motivadores mais curtos e com um número mais reduzido de textos motivadores. 1, 2 textos motivadores é a dinâmica padrão da Fundação Carlos Chagas. Dentro dessa dinâmica padrão, a banca às vezes coloca um comando e às vezes não coloca um comando central. Flávia, mas aí eu vou fazer minha redação sem um comando central? Sim, a partir do que você compreendeu acerca dos textos motivadores. Então, uma das possibilidades que a gente vai ter ali na Fundação Carlos Chagas é produzir um texto a partir do que se depreendeu dos textos motivadores, beleza? Bom, e aí, gente, só analisando temas para a gente ter uma noção de como isso de fato acontece. Então, nosso objetivo, analisar temas da Fundação Carlos Chagas. Nosso foco de hoje, fazer a análise de temas dessa banca tão maravilhosa. Ela faz, ocasionalmente, textos motivadores e comando central e, ocasionalmente, texto motivador ou textos motivadores e pede para você, a partir daquilo que você compreendeu dos textos motivadores, redigir a sua redação. Então, em todos os casos, eu vou explicar para vocês o que você poderia ter feito aqui para escrever um bom texto, beleza? Bom, vamos começar com o tema do TRT, 12ª Região, Santa Catarina, analista judiciário, área administrativa. Lógico que aqui, gente, eu estou considerando apenas temas de atualidades, beleza? Então, que tipo de tema que a gente tem aqui, Flávia? Apenas temas de atualidades. Então, tem assim, ó. Quando o atendimento de um interesse pessoal ocorre de modo a prejudicar o interesse público, quebra-se esta regra básica da justiça e da democracia. Qual que é a regra básica, gente, da justiça e da democracia? Que prevalece o interesse da coletividade. A garantia do meu direito é também a garantia do direito do outro. Com base no que se afirma acima, redige um texto dissertativo argumentativo expondo seu ponto de vista acerca da questão nele tratada. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que, ocasionalmente, a Fundação Carlos Chagas não vai trazer um comando específico para a proposta de redação. O que quer dizer isso? Não vai trazer um comando específico para a proposta de redação. Quer dizer que, em se tratando aqui dessa redação, ela não vai colocar assim, ó, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema, prevalência dos direitos coletivos sobre os direitos individuais. Ela não vai fazer isso. Ela vai pedir para você escrever um texto abordando aspectos que foram trabalhados aqui no texto motivador. E o que esse texto motivador trabalha? Exatamente a primazia do interesse público sobre o interesse
particular. O interesse não pode se sobrepor ao outro. Flávia, primeira coisa, o fato de ela pedir expondo o seu ponto de vista, quer dizer que eu devo escrever em primeira pessoa ou não devo escrever em primeira pessoa? Não deve, tá, gente? Então, aqui, ó, apesar de a banca solicitar seu ponto de vista, o ideal é um texto impessoal em terceira pessoa. Então, quando a gente pensar aqui na Fundação Carlos Chagas, o ideal é que a gente faça um texto impessoal, em terceira pessoa, abordando aqui aspectos específicos do tema. Flávia, mas que aspectos eu devo abordar, já que o meu tema é muito geral? Então, no meu tema, eu tenho lá o seguinte: o atendimento de um interesse pessoal em oposição ao coletivo, e aqui ele está falando que o interesse pessoal ocorre de modo a prejudicar o interesse público. Então, nesse caso, quebra-se a regra básica da justiça e da democracia. Bom, você poderia, por exemplo, usar a prerrogativa do Estado de desapropriação para falar disso aqui. Porque, às vezes, o benefício da coletividade é muito maior do que, por exemplo, propriedade privada. Então, nesse caso, ainda que o Estado, obviamente, ofereça contrapartidas aos cidadãos, né? Então, obviamente, ele vai indenizar. Existe a necessidade de que o coletivo se sobreponha ao individual. Então, quando eu falo assim, ó, expondo seu ponto de vista acerca da questão nele tratada, é o ponto de vista de que os interesses privados ou os interesses particulares não podem se sobrepor aos interesses o quê? Da coletividade. Isso aqui é uma coisa que, com certeza, se você está estudando para um concurso da área judiciária, você dominaria, né? Então, aqui, ó, o tema tem como eixo a primazia do interesse público. Você poderia usar a Constituição Federal para isso. Você poderia falar de aspectos específicos como a desapropriação. Então, como é que eu vou conduzir esse texto, né? Eu vou falar basicamente o quê? Então, eu vou defender isso, vai ser a minha tese, né? Que os interesses individuais não podem se sobrepor aos interesses coletivos. E aí, gente, eu ia usar para desenvolver esse texto, ia falar sobre essa questão da propriedade privada, ia falar que a Constituição Federal, ela prevê a primazia do interesse público. Então, eu ia usar Constituição Federal, ia abordar propriedade privada, ia falar, por exemplo, das prerrogativas de desapropriação, porque seria uma forma fácil de eu explicar isso daqui. A melhor forma de eu desenvolver um texto é sempre deixando esse texto mais concreto possível. Então, por exemplo, ao falar de propriedade privada e as prerrogativas previstas em lei para a desapropriação,
A minha ideia é concretizar esse tema. Da mesma forma, quando eu trato aqui da Constituição Federal de 88 e de aspectos relacionados a ela que falam da primazia do interesse público, eu estou respaldando o meu texto, tá? Bom, aqui é claro que você ainda pode usar um embasamento filosófico, você pode falar de Aristóteles, que vai também abordar essa questão da coletividade e como ela impera em relação ao interesse o que individual. Então, eu quero usar um filósofo, posso usar Aristóteles, posso usar um outro filósofo de que eu tenha conhecimento ali para respaldar o meu texto, tá? Bom, nosso objetivo é passar pelos temas para que você entenda a lógica da Fundação Carlos Chagas. Então, vamos passar por temas. Próximo tema que eu trouxe aqui, também do concurso do TRT, 12ª região, e aí nós temos o seguinte: quando nos empolgamos demais com a quantidade e com a velocidade das informações multiplicadas pelos meios digitais, arriscamos-nos a perder os critérios que nos permitem distinguir as falsas das verdadeiras. Gente, isso aqui tá falando de pós-verdade, fake news. Então, o aluno pode usar todos esses elementos aqui para desenvolver o seu texto. Então, basicamente, a gente tem como tema a necessidade de se conferir a veracidade das informações, especialmente em ambiente o quê? Virtual. E ele está lidando com duas coisas, né? Quantidade e velocidade. Essa é a combinação que a gente tem em ambiente virtual. Você pode falar o papel da mídia, vamos dizer assim, institucionalizada, da mídia formal, para garantir a veracidade das informações. Papel do governo com plataformas, por exemplo, em que se permite a conferência da veracidade de informações. Você pode ainda trazer para esse texto aqui a ideia de que a liberdade de expressão não é no Brasil, porque em outros países é diferente, né? Um direito absoluto, e que então essas informações falsas, né? Elas podem ser criminalizadas. Então você não pode sair falando que você bem entender em se tratando de Brasil, não. Então, basicamente aqui, ó. Então, a liberdade de expressão no Brasil não é um direito absoluto. E aí, basicamente, você vai falar que distinguir as informações falsas das verdadeiras pressupõe, primeiro, criticidade. Para verificar a veracidade da informação. O que mais que eu poderia colocar nesse texto aqui? Obviamente, falar do impacto negativo da divulgação de informações falsas. Nessa lógica, gente, o que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar, por exemplo, o impacto em campanhas eleitorais, eu posso trabalhar o impacto na saúde pública, pensando em fake news relacionada à vacina. Então, aqui, ó, vou falar de eleições, vacinas, e posso falar de outras coisas que estejam ali associadas ao tema. Então, aqui, ó, quando nos empolgamos demais com a quantidade e com a velocidade das informações multiplicadas pelos meios digitais,
arriscamos-nos a perder os critérios, então daí a necessidade de criticidade, para não perder esses critérios. Os critérios que nos permitiram distinguir que nos permitiriam distinguir as falsas das verdadeiras. Então, ter esses critérios bem definidos. Ter ali uma lógica acerca do veículo de divulgação. Qual é esse veículo? Como avaliar a validade desse veículo? Então, esses seriam aspectos que eu desenvolveria aqui se eu tivesse que lidar com esse tema do TRT, 12ª região. Esse tema era basicamente sobre fake news, correto? Então, você tinha que falar que no Brasil a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Você poderia dizer que já existem leis no nosso país que visam aí a criminalização de notícias falsas. Então a gente já tem ali propostas muito interessantes e avanços nesse sentido. Outros países, principalmente países europeus, também se preocupam com a regulamentação desse ambiente virtual para evitar que notícias falsas acabem induzindo determinados comportamentos dentro de grupos, né? E esses comportamentos não ligados apenas a eleições. A gente tem comportamentos com impactos para a área de saúde, comportamentos com impactos para a área da educação, para a área do meio ambiente. Quando a gente pensa que o povo fala assim, não existe aquecimento global, existem correntes que vão defender isso. E os impactos disso para a sociedade são impactos muito grandes, né? Então é muito relevante que a gente discuta essas questões. Bom, então era isso que você tinha que falar, né? Eu quero dar vários exemplos, Flávia, de fake news. Eu quero falar, por exemplo, que existem correntes aí defendendo que a Terra não é redonda. Beleza, né? Que a Terra é plana. Ok, você pode usar isso aqui como elemento para compor o seu texto. Flávia, eu vou falar que os movimentos anti-vacinas, por exemplo, eles geram um prejuízo coletivo muito grande, porque, por exemplo, no caso do Brasil, né? A falta de medidas preventivas em relação à saúde pública, essa falta vai acabar onerando o Estado em políticas, vamos dizer assim, de resolução de casos que poderiam ser evitados, tá? Então a gente tem hoje muito mais casos sarampo do que a gente teve em outros momentos, porque a adesão à vacina é menor. Então, trabalhe isso tudo dentro do seu texto, coloque exemplo consistente e bora. Flávia, mas eu sou anti-vacina. Tudo bem, já falei com você sobre isso, gente. Na verdade, eu sempre digo o seguinte, a FCC ela tem um critério lá que é a abordagem adotada pelo candidato. Então, vamos deixar as particularidades de lado e vamos pensar o seguinte, o que faz sentido, considerando uma argumentação de senso comum, defender? É isso? Então vai nisso, passa no seu concurso depois, aí você discute outras coisas, tá? Se a Terra é plana, não é plana, aí depois você discute isso. Mas eu não acho que a Terra é plana não, tá, gente? Só para constar. E também acho que o aquecimento global existe, tá? Então, vamos pensar assim, coisas importantes para você avaliar e não se deixar levar pelo romantismo, pela paixão, pela ideologia na hora de fazer uma redação, né? Na hora de fazer redação, gente, usa os fatos a seu favor, tá? Bom, aí eu tenho outro tema de TRT, 21ª região. Aqui é analista judiciário, área judiciária. Aí você já tem mais textos motivadores, e um comando central. Vocês observaram que nas duas primeiras propostas que a gente trabalhou, não havia um comando central. E agora nós temos uma proposta com 2 textos motivadores e um comando central. Então, aqui, como é sabido, o direito do trabalho nasceu por necessidade humanitária. Então, aqui, de regulamentar, aí você já pensou assim, beleza, eu posso falar da Organização Internacional do Trabalho. Tá aqui, pode, mas tem que ter cuidado para acabar não esbarrando nos textos motivadores, porque um dos critérios de correção da Fundação Carlos Chagas é que você não copie e nem mesmo parafraseie os textos motivadores. Então, em meio a divagações e colagens referentes aos textos motivadores, você terá a sua nota prejudicada. Então, tem que ter bastante atenção a essas questões para você não sair perdendo tempo, perdendo ponto na sua prova à toa, tá?
Como é sabido, o direito do trabalho nasceu por necessidade humanitária de regulamentar as relações de trabalho entre empregadores e empregados, visando a proteção dos empregados, que aí você pode falar que, no caso, o direito do trabalho visa a proteção da parte hipossuficiente nessa relação, em especial contra a sua exposição às mais indignas e desumanas condições de trabalho vistas ali na Revolução Industrial. Então, a ausência de uma jornada de trabalho máxima, a ausência de períodos de descanso, né? Então, isso tudo aí. Trabalho de crianças na Revolução Industrial, isso também foi bastante comum. Então, a gente trouxe esse cenário de discussão, tá? Aí você poderia começar o seu texto, por exemplo, fazendo uma alusão histórica a esse período da Revolução Industrial, especialmente falando o quanto essa mão de obra era, de certa maneira, explorada e o quanto se aproveitou aí a mão de obra de crianças, de adolescentes, com pagamentos inadequados e com condições de trabalho mais inadequadas ainda, tá? Então, formalizado pela Organização Internacional do Trabalho em 1999, o conceito de trabalho decente sintetiza a sua missão histórica de promover oportunidades para que os homens e mulheres obtenham um trabalho produtivo e de qualidade em condições de liberdade, igualdade, equidade, né, essa igualdade material aí, e dignidade, sendo considerado condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Então, o trabalho deve ser exercido em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade, e ele é relevante socialmente para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento sustentável. Bom, o trabalho decente é o ponto de convergência dos 4 objetivos estratégicos da Organização Internacional do Trabalho. E aqui a banca trouxe para você quais são esses objetivos. Ah, Flávia, você não acha que seria legal, por exemplo, fazendo a minha redação, mencionar esses objetivos? Gente, você corre o risco de acabar preso aos textos motivadores, porque 30 linhas, gente, é pouca coisa, né? E acabar trazendo para si prejuízos à nota. Então, eu sugiro que você utilize, por exemplo, a consolidação das leis do trabalho, que você especifique como a legislação brasileira trabalha, por exemplo, a questão da equidade. Aí você vai falar, por exemplo, que um programa recente, tipo Emprega Mais Mulheres, ele traz essa lógica da equidade no mercado de trabalho. Aí você pode falar que cotas para pessoas com deficiência são políticas públicas relevantes para garantir a equidade. Você tem várias questões para você trabalhar. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente também foi um passo importante na medida em que traz a vedação do trabalho infantil, não é isso? Em qualquer circunstância. Então, isso aí são coisas importantes que você poderia falar, não precisa ficar preso aqui aos pontos da Organização Internacional do Trabalho que vieram no seu texto, tá? Pode começar na premissa maior, que seria a Constituição, falando que a Constituição, ela traz aí o trabalho como uma prerrogativa também de um ambiente democrático saudável. Bom, o respeito aos direitos no trabalho, especialmente aqueles definidos como direitos fundamentais, liberdade sindical, direito de negociação coletiva, eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação e erradicação de todas as formas de trabalho forçado e infantil. Aí olha o que eu estou falando com você. Trabalha o ECA, fala que no Brasil a escravidão ela foi superada tardiamente e que nós ainda temos o reflexo desse ambiente escravista. Posso falar escravista ou escravagista, tá? As duas formas existem no dicionário e são aceitas. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou falar que hoje, em alguns segmentos da sociedade, ainda é comum o trabalho escravo, o trabalho
ou o trabalho análogo ao trabalho escravo. Melhor usar trabalho análogo ao trabalho escravo, em condições inadequadas, sem remuneração, sem tempo de descanso, sem a garantia da liberdade. Aí você pode falar que isso é muito comum na indústria têxtil, isso é muito comum, por exemplo, em ambiente rural, e ainda no Brasil é muito comum em ambiente doméstico, tá? Aí pode trabalhar essas questões dentro do seu texto. Então, o mais importante é que você use o texto motivador como base, mas consiga fazer expansões eficientes. Então, aqui o ECA, aqui eu posso falar da CLT, aqui eu posso falar de trabalho, né? Trabalho análogo ao trabalho de escravo. Então, posso trabalhar todas essas questões. Quando a gente fala eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação, posso trazer, por exemplo, o Emprega Mais Mulheres, que é um programa recente do governo federal. Posso falar sobre políticas de cotas e o papel dessas políticas, especialmente na equidade, né? E falando aí dos objetivos do trabalho. A promoção do emprego produtivo e social, ampliação da proteção social e o fortalecimento do diálogo social. Então, todas essas prerrogativas trabalhadas dentro do nosso texto, tá? Considerando as ideias expostas nos textos 1 e 2, redige um texto dissertativo argumentativo, justificando seu ponto de vista, mesmo estando escrito seu ponto de vista. A gente sabe que você vai escrever um lindo texto, preferencialmente em terceira, o quê? Pessoa, para assegurar impessoalidade no texto, né? Isso vai trazer ali um pouco mais de formalidade à sua produção. Em que medida a legislação trabalhista brasileira vem contribuindo para a promoção do trabalho decente? Então, você pode falar de várias coisas. Você pode falar até do número de fiscais relacionados ao trabalho, né? Pode falar do Ministério do Trabalho, né? Emprego e Renda. Posso falar, por exemplo, da questão do papel do Ministério Público nessas situações. Posso falar dos auditores fiscais do trabalho, posso falar de programas como Emprega Mais Mulheres, as políticas de cota, o ECA. Olha o tanto de coisa que eu iria trazer para o meu texto. A consolidação das leis trabalhistas, das leis do trabalho. Sempre melhor usar das leis do trabalho do que das leis trabalhistas, tá? Pensando que é o nome certinho e tal. E apesar de ser uma legislação antiga, ela ainda tem muito impacto. Flávia, e eu posso falar que o Brasil retrocedeu, por exemplo, em 2017, com a reforma trabalhista, ao pressupor, ao permitir, né, ao propor algumas medidas de flexibilização, como o trabalho intermitente, deve. Olha como é que seu texto ia ficar legal se você trouxesse esse movimento também. Então, ó, a reforma trabalhista ela tem pontos controversos, né? Ali com o pretexto de garantir a maior empregabilidade e acabar ali promovendo o emprego produtivo social, ela acabou fragilizando alguns elementos das relações de trabalho. Eu faria com certeza um parágrafo sobre isso. Aí você pode apontar algumas coisas. Eu acho que duas coisas são bem legais. A questão da terceirização e até quarteirização de atividades, inclusive das atividades fim, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente falar, que essa terceirização ela pode ser um ponto negativo.
Outro ponto que eu acho que é bastante complicado é o trabalho intermitente, né? A pessoa tem ali a carteira assinada, mas ela não sabe quanto que ela vai trabalhar, como é que é, ela vai estar à disposição. Ah, mas ela pode negar, mas a gente sabe que na prática é bem complicado, né? Então, trabalho intermitente, eu daria ênfase a esses dois aspectos da reforma trabalhista, mas eu falaria ainda o seguinte, que existem alguns aspectos que pela falta de regulamentação também trazem uma precarização das relações de trabalho. Por exemplo, eu falaria da dinâmica de uberização de várias atividades. Porque quando a gente fala dessa dinâmica de uberização, a gente não está falando especificamente do Uber, não, né? A gente está falando uma plataforma como a Orkana, que também oferece vários serviços. Isso aí é um processo de uberização. Essa relação ela é frágil porque o trabalhador autônomo não dispõe de benefícios. Aqui, ó, ele não dispõe de proteção social. Então, aqui eu falaria de uberização, e estimulado especialmente pelas novas tecnologias, né? E aí, gente, eu tô desdobrando aqui com vocês entenderem assim, tá, e aí, o que eu falaria? Já que não é para eu falar da OIT, o que eu vou falar, Flávia? Ah, então eu vou falar da consolidação das leis do trabalho, eu vou falar do ECA, eu vou falar do trabalho análogo ao de escravo e vou dizer em que segmentos da sociedade ele ainda ocorre. Pelo menos vou falar três: trabalho rural, trabalho doméstico e na indústria têxtil. Eu vou falar de equidade, e aí eu vou trazer pelo menos dois exemplos: o Emprega Mais Mulheres e as políticas de cota, de maneira geral, que tem como objetivo garantir, assegurar a equidade, né, em diferentes contextos. E aí, trazendo, porque aqui, ó, em que medida a legislação brasileira vem contribuindo? Se por um lado o meu texto ia ser feito por contrastes, aspectos positivos e negativos. Se por um lado a legislação brasileira tem produzido bons regramentos em defesa do trabalhador, atendo-se especialmente a premissas previstas na Constituição do país, por outro, algumas iniciativas ou mesmo omissões legislativas, né? Algumas iniciativas e outras omissões legislativas colocam em xeque essa dinâmica de trabalho e, em especial, a ampliação da proteção social. Beleza? Então, vou falar da fragilização das relações de trabalho a partir da reforma trabalhista proposta em 2017. Em especial, vou me apegar à terceirização e ao trabalho intermitente, porque não dá para falar tudo, né? E vou falar também dessa questão da uberização como sendo uma omissão aí do Estado. Então, gente, o que a gente vai fazendo aqui? Costurando elementos para o nosso texto. O mais importante é a gente entender que no caso da Fundação Carlos, em outras bancas também, tá? Mas vamos lá. No caso da Fundação Carlos Chagas, está explícito no seu edital que você não pode copiar textos, né, da prova. Ah, minha prova trazia várias informações sobre a legislação trabalhista e eu resolvi copiar umas frases. Está escrito lá que não pode fazer isso. Também está escrito, no caso, né, que você não pode se ater aos textos motivadores pegando trechos e nem mesmo parafraseando esses trechos, combinado? Então, ok, proposta aqui bem trabalhada, boa, né, gente? O menino tá estudando para um TRT, ele saberia falar disso aqui com muita tranquilidade. Então, Flávia, eu achava que a FCC era muito má. Não, ela é só má, porque de vez em quando a gente vai encontrar temas mais desafiadores. Ela é só má, ela não é perversa, não, gente, dá para sobreviver. Bom, então vamos para outro tema. Então, nosso tema agora, TRT, 18ª Região, Analista Judiciário, Área Judiciária. Bom, neste tema, a Fundação Carlos Chagas não colocou o comando central. Então, aqui, ó, eu quero que você faça um texto dissertativo argumentativo, no qual você exponha com clareza a sua posição. A gente já sabe que mesmo sendo a sua posição,
vai ser em terceira o quê? Pessoa, diante do tema nele tratado. Então, o tema está aqui reproduzido. Tempos vivos da história. Na modernidade, o conceito de progresso atingiu um prestígio absoluto. Muitos acreditam que vivemos apenas em função de um futuro consagrador, numa progressão contínua. Tal concepção de tempo elege esse ansiado futuro como um patamar a ser obsessivamente buscado e pode muitas vezes anular o sentido de tudo o que já se viveu no passado. Então é essa incessante ideia de que o futuro é melhor que o passado ou ainda é melhor que o presente. Então, o progresso, né, atingiu um status ali de busca contínua. Então, essa progressão contínua, ela traz a concepção de que o que já se viveu no passado perde valor. O historiador Eric Hobsbawm, Flávia, eu vou citar um Eric Hobsbawm. Não, gente, cita o Afrânio Coutinho, né? Usa um outro aí para embasar o seu texto, porque senão a gente vai ficar ali, né? Leonardo Boff, tem tanta coisa boa para você citar. Aí você vai usar o mesmo que a Fundação Carlos Chagas já citou? Não. O historiador Eric Hobsbawm afirmou que nunca o conhecimento da história foi tão importante em nosso tempo, justamente porque nos dias que correm, nosso passado histórico foi relegado a um segundo plano. Então, hoje, o nosso passado foi relegado a um segundo plano. Quando não simplesmente cancelado. É como se o nosso passado nem tivesse o que existido. Ah, então beleza. Aí a gente tem o que é moderno e aspira ao progresso não se desvincula do que já existiu. Então ele já mostrando uma dinâmica, né, que essas duas coisas não são desarticuladas, mas continua traçando o seu caminho. Então a história é um contínuo. O passado explica o presente e o presente justifica, em certa medida, o futuro. E isso vale para a vida da gente, né? O que a gente planta hoje é o que a gente vai ter amanhã. Então, é um contínuo. Conhecer a história não é, portanto, passear por meras curiosidades do passado da humanidade. É reconhecer dentro do nosso tempo, ou seja, no presente, as fortes raízes que permanecem vivas e iluminadoras no caminho que estamos o quê? Seguindo. Então, quando a gente fala em fortes raízes que permanecem vivas, nós estamos falando de vários reflexos. Vou dar um exemplo aqui, ó. Para a gente pensar no racismo estrutural, para a gente pensar, por exemplo, num panorama de políticas públicas que existem para garantir direitos dos povos originários, a gente precisa olhar para o passado. Então, muitas vezes, o que está acontecendo hoje tem a ver com a nossa dinâmica passada. Ó, eu pensei em dois aspectos aqui, tá? Pensei na questão dos povos originários, pensei nas políticas reparadoras, por exemplo, como cotas para negros. Aí você pode falar da demarcação de terras, né? O processo de demarcação de terras, ele é um marco importante para os povos indígenas, a contribuição, por exemplo, das comunidades quilombolas. Então, beleza. Mas você poderia pegar um outro prisma totalmente diferente, tá? Porque a gente está pensando de tempos vivos da história. E aí você poderia falar de coisas mais abrangentes, não só pensando no Brasil. Eu posso pensar na bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki e os impactos dessa bomba atômica até hoje, né? Então, vários pactos surgiram a partir daí e vários pactos são estabelecidos até hoje em função do potencial nocivo que o bombardeio teve para a sociedade como um todo, né? Então a gente tem aí discussões muito interessantes sobre essa questão.
Outra coisa que você poderia trabalhar, a questão do meio ambiente. Quando a gente olha para a necessidade da preservação ambiental hoje, a gente olha também para o passado. O nosso processo de industrialização em nível global, né? Ele se deu de maneira tão desregrada que a gente acaba sofrendo os impactos. E esses impactos, eles têm a ver com um processo. E esse processo é contínuo. Então, ó, eu falei de várias coisas e você poderia abordar todas elas. Olha que legal. Você poderia fazer um texto com 3 parágrafos, né? E esses 3 parágrafos mostrando vertentes. Eu começaria, por exemplo, pelas questões ambientais. Então, aí faria um parágrafo. Lógico que na introdução você já tem que falar o seguinte, que essa dinâmica dos impactos do passado no presente, ela é estendida a várias esferas sociais. Então, aí você poderia dizer assim, quer no meio ambiente, quer na questão da segurança, né, dos conflitos entre países, quer na organização interna de um país, que é o que a gente vai falar, por exemplo, em se tratando de políticas aqui no Brasil. Então, você estruturaria uma introdução, trazendo esse contexto. Aí, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você poderia falar desses processos de industrialização e o custo, né, desses processos de industrialização aí para o meio ambiente e como que é necessário refletir sobre isso. Então, muitas coisas que a gente está discutindo agora têm a ver com ações que nós tivemos em outro momento da história. Bom, aí no outro parágrafo você vai falar, por exemplo, aí você pode misturar, né? Você pode falar da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, você pode falar do nazismo, você pode falar do fascismo, você pode falar da consolidação das sociedades democráticas a partir desses regimes totalitários e pode falar, por exemplo, de efeitos, desdobramentos como a bomba atômica, que a gente não deseja, obviamente, que se repitam, e dos tratados, dos pactos que existem a partir desse olhar para o passado, das precauções tomadas a partir desse olhar para o passado. E aí, por fim, você pode dizer assim, ó, no Brasil, por exemplo, a dinâmica entre passado e presente, porque é uma dinâmica, tá? Ela pode ser observada nos reflexos que temos na nossa sociedade em função de mais de 300 anos de escravidão. Então, esses reflexos são percebidos, por exemplo, na desigualdade de condições entre brancos e negros até hoje, beleza? E com isso, cabe ao Estado políticas, né, vamos dizer assim, de reparação. Essas políticas, aí você vai abordar cotas, seu texto vai ficar legal, porque, ó, tempos vivos da história, tudo isso que a gente está falando tá vivo, né? Os problemas ambientais, eles estão aqui em função de coisas que nós estamos fazendo há muito tempo. A mesma coisa, quando a gente fala, por exemplo, de uma desigualdade entre brancos e negros, nós estamos falando de 300 anos de escravidão, gente, não dá para reparar isso em 2 dias, não, né? Ah, se você não quiser falar só do Brasil, você pode falar que nos Estados Unidos essas políticas de reparação também ocorreram, beleza? Então, toda essa leitura histórica. Ah, não, Flávio, não quero falar de questões raciais. Estamos falando da situação da mulher, gente. A situação da mulher ainda é uma questão muito complicada, muito delicada, que você pode trazer para o seu texto. Dizer que esses desdobramentos da igualdade, né, a partir da Revolução Francesa, a partir da Revolução Inglesa, eles são movimentos lentos. Na prática, eles são lentos. Ainda que muitas cartas constitucionais tragam como prerrogativa a igualdade, a gente sabe que ela não se materializa e que é obrigação do Estado trazer alternativas de materialização a esse processo. E aí, políticas, por exemplo, como emprega mais mulheres, beleza? Então, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, mas você não vai usar esse clichêzão na prova, não, tá? Na redação. Mas você vai falar que políticas públicas, elas servem exatamente para trazer a igualdade material, para definir objetivos que tornem mais equânimes
as relações entre pares notadamente desiguais, tá? Como relações de gênero, relações de raça, então é a mesma coisa. Então, olha o tanto de coisa que você tem para trabalhar, gente. Bom, então, beleza. Pensou nisso aqui. Tempos vivos, eu te dei alguns caminhos para desenvolver. Eu ia usar os 3, tá? Eu ia dar um jeitinho de fazer um parágrafo para cada. Meio ambiente, conflitos em nível mundial. Gente, quando a gente pensa, por exemplo, nos boina verde, quando a gente pensa, por exemplo, na OTAN, a gente sabe que isso tudo é um reflexo. Não, eu vou mais básico. A Declaração Universal dos Direitos, o quê? Humanos, ela surge no pós-guerra. Então, isso tudo tem a ver com esses conflitos em nível mundial. Olha que legal, né? Bom, aí posso trazer também um contexto mais o quê? No Brasil, e vou falar dos 300 anos, mais de 300 anos de escravidão. E os reflexos. Porque o nosso objetivo é desenvolver isso aqui, ó. Conhecer a história não é, portanto, passear por meras curiosidades do passado da humanidade. É reconhecer dentro do nosso tempo as fortes raízes que permanecem vivas e iluminadoras do caminho que estamos o quê? Seguindo. Então é reconhecer que muito da nossa história está no presente. É o que o Eric Hobsbawm fala, beleza? E é verdade, não temos como fugir a essa realidade, ok? Tema bastante legal, um tema estilo FCC com requintes de crueldade. E aí, marido, tudo bem com você? Maria tá me avisando aqui que você vai me levar? Claro. Ah, que beleza, obrigada. Então dá pra gente sair 6h30. Maria tá me avisando aqui que eu vou chegar atrasada à minha faculdade. Gente, não sei se você sabe, mas eu agora sou estudante de psicologia. Tô dividindo aqui os livros de língua portuguesa com os livros de psicologia, tá? Então, muita coisa aí pra gente pensar na vida. Ai, por que, Flávia, psicologia? Gente, porque eu gosto de estudar, e aí eu tava querendo fazer uma coisa diferente. Sabe quando você tá com uma vontade de fazer uma coisa por si mesma e fala assim, gente, eu preciso fazer algo desafiador, algo que realmente me motive, que eu não saiba nada, sabe? Então eu achei super legal ter essa dinâmica, essa possibilidade de estudar algo que eu não sabia, não. Estou adorando, estou amando. Então, agora, mais um teminha, vamos lá de EPCC novamente. E aí, agora, nós vamos falar do tema da 18ª Região, Goiás, Técnico Judiciário, Área Administrativa. Gente, eu adorei esse tema. Não é um tema fácil também, né? Mas, ó, com seu humor característico, o escritor Luiz Fernando Veríssimo nos propôs esta relevante consideração sobre o tema geral da liberdade. Dizer que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro é muito bonito. Mas e se a liberdade foi mal distribuída e o meu vizinho tem um latifúndio de liberdade, enquanto a minha é um quintalzinho de nada? É feio sugerir um reestudo dessa divisão? Então, quando ele fala sobre as garantias individuais, né? Quando ele traz especialmente essa questão da liberdade, ele está pressupondo que existe uma desigualdade na sociedade, uma assimetria, e que ela tem reflexos, inclusive, para a expressão da liberdade. Gente, só para a gente ter uma ideia, o acesso à informação é desigual, óbvio. A capacidade de checar informações é desigual. O acesso à justiça para garantir o seu direito à liberdade é desigual. Então, quando ele fala assim, ó, é feio sugerir um reestudo dessa divisão, porque quando a gente fala assim, ó, que a minha liberdade termina, desculpem,
onde começa a liberdade do outro, a gente está pensando o seguinte: o problema é que existem assimetrias na sociedade. Então, a partir dessa desigualdade, nós temos que criar condições reparadoras. Então, quando ele fala assim, ó, é feio sugerir um reestudo dessa divisão, o que ele está falando, gente? Da necessidade de políticas públicas que permitam tratamentos desiguais a pessoas em situações desequilibradas. Então, eu trataria neste tema aqui, né? Eu diria que a Constituição Federal de 88 prevê que a liberdade de expressão não é um direito absoluto. A outra coisa que eu traria para o meu texto é falar que, no Brasil, a desigualdade ela se observa em diversas esferas, inclusive no exercício dessa liberdade. Ele não tá falando só de liberdade no sentido de liberdade de expressão, não, tá? Eu acho que a gente pode até ampliar isso aqui um pouquinho para falar assim, ó, exercício das liberdades individuais. Aliás, aqui, ó, você pode falar da liberdade, mas você pode falar que nenhum direito, né? Aí, nisso aqui, você pode falar do papel do Estado. E, em especial, você pode falar de políticas públicas para assegurar isso aqui, tá? Então, ó, o exercício das liberdades individuais, ele reflete as desigualdades existentes. Então, a gente tem que buscar mecanismos corretivos para assegurar essa igualdade, o quê? Material aqui. Bom, aí, gente, você pode novamente trazer políticas públicas que vão estabelecer aí essa noção das liberdades individuais. Porque quando ele fala assim, ó, minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Mas se a liberdade foi mal distribuída, então esse texto, ele está falando é de desigualdade. E isso você poderia usar, que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, pensando aqui, mas estendendo para outras liberdades, não só a liberdade de expressão. Propriedade privada. Então, por exemplo, quando eu penso na propriedade privada, quando eu penso em reforma agrária, para você usar no seu texto, as políticas de reforma agrária, e ainda mais que ele falou de latifúndio, mas não quer dizer que o texto é sobre reforma agrária, não, tá, gente? O tema aqui, ó, é o eixo desigualdade, porque é o reestudo dessa divisão. Então, aqui, ó,
Não pode dizer se essa liberdade foi mal distribuída e meu vizinho tem um latifúndio, enquanto a minha é um quintalzinho de nada. Então, eu posso trabalhar propriedade privada e posso falar de reforma agrária. Eu posso trabalhar grupos minoritários. E o papel do Estado, principalmente na regulamentação e aplicação de políticas públicas. Então, isso tudo está dentro do nosso eixo temático. Então, isso tudo eu posso o quê? Trabalhar aqui, beleza? Pensei e continuei. Tem outro tema aqui, que é de escrevente de cartório de 2023, TJ Bahia. Atente para o texto que segue. Numa entrevista concedida já há 50 anos, o compositor Dorival Caymmi explicitou uma distinção que considerou importante. Não sou cortejador de massas, mas adoro a opinião do povo. Faço canções especificamente para que o povo goste e respeite. Aí, olha o que nós temos. Redija um texto dissertativo no qual você exponha, em terceira pessoa, no qual você exponha com clareza a distinção estabelecida por Caymmi nesse trecho da entrevista e considere se essa distinção faz sentido para você. Não sou cortejador de massas, ele está querendo dizer assim, eu não sou populista, tá? Então, aqui, traduzindo, não sou populista. Cortejador de massas quer dizer fazer as coisas para agradar o povo, né? Cortejador de massas. Mas adoro a opinião do povo. Mas é importante levar em consideração a opinião do povo, né? Eu acho que essa distinção faz todo sentido. Então, é importante levar em consideração a opinião do povo. Então, basicamente, já temos aqui um norte para a gente pensar, beleza? Então, é importante levar em consideração a opinião do povo, principalmente quando a gente pensa em aspectos políticos. Então, um governo populista, né? Vamos dizer assim, uma política pública populista, porque existem, infelizmente, elas não são positivas para a sociedade como um todo. Mas é importante que todos os aspectos da vida pública sejam permeados pela opinião do povo. Então, no qual você exponha com clareza a distinção estabelecida por Caymmi, a distinção entre ser populista, que é ser cortejador de massas, e levar em consideração a opinião do povo. Não sou cortejador de massas, eu ficar fazendo coisa para agradar o povo. Então, eu não sou populista, mas acho importante, né, que eu faça coisas que o povo goste e respeite. Ou seja, que a opinião do povo seja levada em consideração ao longo do processo, beleza? Bom, então, considere se essa distinção faz sentido. Aí entra aquele aspecto que está lá na grade de correção da Fundação Carlos Chagas, que está lá assim, a forma como você desenvolveu o tema. Uma questão importante, gente, é que você desenvolva o tema levando em consideração essa distinção compositiva. Porque ser cortejador de massa não é bom, não, né? Porque seria, assim, você realmente ser muito populista. Então, cortejar as massas, independentemente, vamos dizer assim, da relevância de uma determinada atitude, isso não é positivo, não, né? Então, primeiro, fazer essa diferenciação entre o populismo e o respeito à opinião do povo. Então, já faria essa distinção. E eu diria que em diversos contextos sociais, tá?
Essa diferenciação ela é importante. E aí, para você não canalizar esse texto só para política, eu diria que a gente tem dois cenários importantes. Eu falaria disso na arte e na política, que são dois contextos interessantes. Então, eu faria dois parágrafos de desenvolvimento. Na arte, por quê? Um artista, seja ele um músico, seja ele um escritor, ele pode se basear, e aí eu ia citar Theodor Adorno, porque eu acho que tem tudo a ver, que é a cultura de massa, tá? Flávia, mas eu não ia saber nada disso. Ia, porque a gente vai estudar isso na nossa oficina, então pode ficar tranquilo que você não ia. Você vai saber isso tudo, tá? Porque a gente vai trabalhar isso aqui ao longo do nosso curso, tá? Então, eu usaria o Theodor Adorno, ia falar sobre essa cultura de massa, ia falar que na arte, em todos os seus contextos, e aí eu ia explicar, por exemplo, na literatura, ia falar do cinema, né, trazendo ali variações dentro da representação artística. Existem dois contextos, que é a satisfação pura e simples do artista, que não é positiva, porque não leva em consideração o público, né? E também a intencionalidade do artista em ser comercial, que é uma intencionalidade populista. Faz exatamente o que o público gostaria, a despeito, vamos dizer assim, da sua identidade artística, para se fazer comercial. Isto é negativo também. Então, eu falaria que esses dois extremos são muito ruins, né? Que é o artista que também ignora os anseios do seu público, né? Ignora. Ah, não, eu escrevo para mim, eu faço só para mim. Então isso é uma coisa. E o artista que ele escreve apenas para agradar o público e para se fazer comercial, que é o que o Theodor Adorno chama de cultura de massa. Beleza? Bom, então isso aí eu trabalharia que esses extremos são ruins e que o ideal é que o artista ele tenha o seu público como balizador para o seu produto cultural, balizador, né? Que ele se respeite como artista e que entregue ao público algo que acrescente a esse público, levando em consideração a opinião do público. Levando em consideração não quer dizer manipulando o público, né? Bom, e na política a mesma coisa, que o populismo excessivo, ele acaba sendo, populismo não diria nem excessivo, em qualquer medida eu acho que é ruim, tá? O populismo, ele acaba sendo ruim para a sociedade, especialmente no médio e no longo prazo, porque ele se torna uma manobra eleitoreira que não traz benefícios à sociedade em médio e longo prazo. Então, por exemplo, o desequilíbrio das contas públicas muitas vezes reflete medidas populistas, né? Porque pensando aí em grupos específicos da sociedade, pensando em reeleição, governos, gente, diversos, se valem do orçamento público para o quê? Cortejar as massas. E a partir disso, usar essas massas como manobra eleitoral. Então, a gente pode trabalhar manobra eleitoreira. A gente pode trabalhar esses cenários e trazer também, que é importante, por outro lado, né? Que a opinião do povo seja levada em consideração. Por outro lado, que na constituição de políticas públicas, no estabelecimento da governabilidade, né, a opinião do povo seja levada em consideração. Entenderam como é que eu faria meu texto? Seriam dois desdobramentos mais ou menos nesse sentido aí, tá? Então, gente, e só chamando a atenção de vocês para uma coisa importantíssima. Não existe uma forma só de escrever um texto. Que a gente às vezes fica ali pensando no cenário, só tem esse jeito? Não, existem várias formas de escrever um excelente texto. Então eu estou trazendo aqui alguns argumentos que eu usaria nessas propostas da Fundação Carlos Chagas, mas não quer dizer que não existem outras formas interessantes para você desenvolver o seu texto, tá? Então, eu fiz totalmente diferente, Flávia, eu pensei num outro contexto, não tem problema, beleza?
esses textos que eu estou trabalhando aqui com vocês, a minha ideia é, ao longo da nossa oficina, eu ir postando também essas redações prontas para vocês, que eu acho que são 10 só, então dá para a gente ir fazendo, só para vocês terem uma ideia de como é que eu desenvolveria, baseado nisso aqui que a gente está conversando, tá? Não necessariamente gravar uma aula, mas colocar o texto para vocês na área do aluno, beleza? Bom, aí, na sequência, outro tema, analista judiciário, apoio especializado, TJ Bahia, atente para o seguinte texto. Na primeira metade do século passado, o educador baiano, Anísio Teixeira, formulava princípios que considerava essenciais para o ensino de qualidade em nosso país. Gente, na hora que falou educador, ensino de qualidade, aí na minha cabeça já apareceu assim, bom, eu posso usar Paulo Freire, aí a pessoa vem e fala assim, mas eu detesto Paulo Freire. Mas é uma ótima referência, tá? É um dos autores mais lidos internacionalmente. Um dos autores brasileiros com mais prestígio internacional. Então, o brasileiro, ele é todo equivocado, né? Ele pega ali, nem lê o Paulo Freire e tá lá, martelando. Não, isso aí não sabe nem pra que o cara escreveu e nem o que ele escreveu. Tá? Então, por exemplo, quer ver uma coisa importante que Paulo Freire fala e que a gente às vezes não atribui a autoria a esse autor especificamente, é que a escola não deve ser um ambiente panfletário de ideologia. Ele fala isso, que não deve, né? Que a escola ela deve se pautar ali, não apenas no conhecimento acadêmico, mas no conhecimento de mundo do aprendiz. E o Paulo Freire, gente, ele também vai ter um trabalho muito voltado para a educação de adultos. Então, é outra coisa que as pessoas às vezes confundem, né? Tipo assim, ele tá falando de um universo totalmente diferente, que é uma pessoa que tá no ambiente rural, não conseguiu ter acesso às ferramentas de instrução formal ao longo da vida e que isso precisa ser reparado de alguma forma. Então, já começa por aí, né? Flávia, mas beleza. Eu vou falar de qualidade de ensino, eu posso citar Paulo Freire, ok. E principalmente porque ele está falando em nosso país, então eu acho que faz sentido. Mas você cita quem você, o quê? Bem entender. Flávia, mas eu não poderia citar Vygotsky? Poderia, mas assim, acho que não vai ter muito a ver com o nosso país, apesar de a gente aplicar muitas coisas de Vygotsky na nossa educação. Eu poderia citar Piaget? Poderia, né? Apesar de muitas dinâmicas do Piaget não se aplicarem aqui à realidade brasileira. Eu posso falar do construtivismo, só que a nossa escola é bancária, não é construtivista. Então, bancária porque a gente é conteudista, né? Então, aqui, ó, entre eles estava o compromisso de se desenvolver, sobretudo, a capacidade de pensamento crítico do educando. O Piaget fala isso. O Piaget não, desculpa. Mas o Piaget também fala, tá? O Piaget fala isso, mas pensando no Paulo Freire, um dos pontos mais importantes das teorias defendidas por Paulo Freire é a importância da criticidade no ambiente de aprendizado, para além da aquisição de informações, que é exatamente sair desse modelo bancário, em que o aluno é uma tábua rasa e que recebe os conhecimentos do professor. Então, essa reflexão é muito importante, tá? Mas ele quer ir além disso. Olha que legal. Ô, Flávia, mas eu posso falar, por exemplo, de autores tipo a Magda Soares? Pode, pode. Ela é uma autora importante também para você trabalhar aqui. Eu vou usar uma filosofia da vida, então eu vou usar a Marilena Chauí. Tá bom, eu acho que faz sentido aqui. Então, eu só tô te falando que na hora que ele falou o baiano Anísio Teixeira, você não vai pegar o mesmo autor que ele falou. E se você usasse Piaget, você... Eu tô falando Piaget porque eu tô estudando Piaget agora, mas eu queria falar Paulo Freire, tá? Se você usasse Paulo Freire, você estaria muito dentro do tema, porque o Paulo Freire defende a capacidade de pensamento crítico do educando. Na verdade, ele fala que a educação ela se constrói pela autonomia do sujeito, e essa autonomia só vem a partir de um pensamento crítico. Então, beleza. Mas eu não gosto dele, não vou falar na minha redação. A redação é sua, amigo, faça o que você quiser, né? Só tô te dizendo que era uma ótima referência pensando no tema. No tema. E pro povo que não gosta de Paulo Freire, devia ler mais. Porque o problema no Brasil é que o povo não lê e fala. E isso aí é que é doloroso. O povo nem leu nada e fala. Eu sou contra vários aspectos de determinadas teorias que eu li. Vários, mas eu li. Entendeu? Então, vou dar um exemplo. Eu não concordo com o esquema escolar
em que não existe nenhum filtro para a passagem para a série seguinte. Então, isso quer dizer que eu sou a favor da reprovação escolar, tá? Isso, porque eu acho o seguinte, você precisa ter critérios e existem pessoas que vão precisar de mais tempo para aprender. Agora, como essa reprovação escolar vai ser feita, aí já é uma outra coisa, porque realmente, às vezes, né, o distanciamento da idade, tem outros complicadores. Mas existem pessoas que vão demorar mais tempo para aprender a adquirir um determinado conhecimento. E quando você vai permitindo que todo mundo siga num fluxo, como se as pessoas tivessem igualmente, né, adquirido um determinado conhecimento, isso aí é muito danoso lá na frente, porque vai todo mundo chegar assim, formamos no ensino médio, que lindo, só que uns capacitados e outros não. Então eu acho que isso gera mais dano do que benefício, e eu acho que não é a melhor forma de instrumentalizar a educação no nosso país, mas enfim, isso aí é só achismo também, tá? Então, Flávia, você acha que tem que dar bomba? Eu acho. Mas eu não acho que a escola deveria ser bancária, pautada exclusivamente no conteúdo. Tem muitas coisas importantes que precisavam ser trabalhadas. Quando você compara com o modelo norte-americano, por exemplo, gente, vou falar só esse para vocês terem uma ideia, tá? Uma das coisas mais consideradas é o trabalho voluntário. Olha para vocês terem uma ideia. Então, o voluntariado, ele é considerado como medida de educação. Porque o voluntariado, ele ensina, ele prepara para o trabalho, ele prepara para a vida. Então, é muita coisa importante, né? Mas no Brasil, isso aí não é pauta. Bom, redige um texto dissertativo e argumentativo no qual você exponha com clareza, aqui ó, vou circular 32 vezes, sua opinião. Então, se você não gosta do Paulo Freire, não usa. Se você não quer nem falar que tem que ter pensamento crítico, deixa pra lá. Então, ele tá falando sobre educação. E ele tá falando no Brasil, ó. Formulava princípios que considerava essenciais para um ensino de qualidade no nosso país. Então, entre eles estava o compromisso de desenvolver o pensamento crítico para além da aquisição de informações, porque tem que adquirir, tem coisa que tem que decorar, tem coisa que tem que processar, memorizar. Então, quando ele fala para além, não é que não tem que adquirir, mas tem que ser uma reflexão importante. Então, pensamento crítico para além da aquisição de informações. Beleza, gente, pensei nisso aqui, aí o que eu vou usar? Ó, sua posição acerca da convicção de Anísio Teixeira, que é essa daqui, ó. Ao tempo da internet e das múltiplas conexões digitais. Então, você ainda vai juntar isso tudo com uma cultura de letramento digital, que é uma coisa importantíssima, tá? E você pode falar, por exemplo, de textos multimodais, que são esses textos, você clica, cai num vídeo, você sai da página, então ele vai ter ali, né, vários suportes imagéticos, textuais, como a gente tá vendo aqui, tá? Não, Flávio, nem sei o que é isso, não. Então, vou me explicando aqui. Então, você vai falar que a formação desse pensamento crítico, ao tempo da internet e das múltiplas conexões digitais, ele pode ser favorecido ou distorcido. Na verdade, ele está mais para ser distorcido do que favorecido. Por que isso acontece, tá? Porque a despeito de o indivíduo ter autonomia para buscar conhecimento na rede, então, olha, ele é mais prejudicado que favorecido. Eu defenderia assim. Aqui, ó, o sujeito tem maior autonomia para buscar conhecimento. O conhecimento nunca foi tão disponível, tão acessível. Só que é o seguinte, o sujeito sem criticidade, ele não busca conhecimento, ele é impactado pelo conhecimento. E aí é o papel dos algoritmos.
O que que acontece? Quando você consome uma determinada coisa, você é impactado por ela mais vezes, o que gera bolhas de conhecimento, o que, de certa maneira, evita a exposição ao todo. E isso gera um pensamento parcial, um pensamento reduzido, limitado. Então, eu trabalharia com essa questão dos algoritmos e trabalharia com a redução, com a parcialidade no acesso a informações. Como ele está falando ao tempo da internet, de múltiplas conexões digitais, a gente vai falar da importância do letramento digital, né? O que é esse letramento? É estar na cultura digital, entendendo a dinâmica. Por exemplo, gente, tem gente que não sabe que existe algoritmo, infelizmente, né? Nem todo mundo tem esse domínio. Nem todo mundo sabe que é o seguinte, uma hora você pesquisar um sapato, ele vai te perseguir, não é por acaso, né? Ele vai te perseguir porque intencionalmente existem buscadores ali que vão alimentar a sua necessidade de sapato. E eles vão testar cor, formato, lado da tela, para você comprar o seu sapato. Então, esse letramento digital, essa alfabetização dentro do ambiente virtual, ela vai trazer maior criticidade, mas isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser exposto, né? Então, eu trabalharia basicamente isso, para além da aquisição de informações, principalmente quando a gente pensa na informação, no acesso, esse acesso é reduzido, é parcial, porque a despeito de o sujeito ter autonomia para buscar o contraditório, para ser, né, vamos dizer assim, convencido do contrário, ele não faz. E aí só aparece o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer, um pouquinho mais do que eu já sei, um pouquinho mais do que eu já sei, e vai, beleza? Então, esse tema eu achei um dos mais difíceis, mas eu adorei, eu achei um tema muito legal. E aí você poderia usar Paulo Freire como uma referência desse princípio da educação que não é bancária. O que é a educação bancária? Inclusive o termo que se usa é esse mesmo, tá? É essa educação que não se pauta na constituição de um pensamento crítico, mas apenas em decorar, em adquirir informações acerca de um dado tema. Essa informação descontextualizada com sua aplicação prática, com suas possibilidades de uso na sociedade como um todo, tá? E aí, vamos, que eu tenho que ir para aula, senão a gente não sai do lugar, que eu tenho que ir para a psicologia que me espera. A gente tem o tema do TRF, terceira região. Segundo dados do IBGE, o Brasil está passando por uma transição demográfica. E até 2030 deverá ter a quinta população mais idosa do mundo. Gente, deixa eu contar para vocês, não tem nada a ver. Não ri não, porque eu tive vontade de chorar. Outro dia eu fui ao banco, não é normal a gente cair ao banco mais, mas eu precisava fazer um negócio que era importante e tal, aí eu tive que ir ao banco mesmo, não tinha outro jeito. Aí eu cheguei lá, aí a menina, tipo, não posso ajudar, né? Aquela que vai distribuindo a senha, tá? Aí ela me deu uma olhada de cima a baixo, eu pensei assim, deve ser aluna, né? Aí ela olhou, é preferencial? Aí eu pensei, das duas, uma, ou ela acha que eu tenho mais de 60 anos, mais de 65, 60, sei lá, ou ela acha que eu tenho mais de 60 anos, né, para alguns benefícios, 65 e 12 a partir de 60. Ou ela acha isso, ou ela acha que eu tô grávida. Nas duas hipóteses, eu tô ferrada aqui, pensando comigo. Gente, no auge dos meus 44, a mulher tá pensando que eu tenho 60, ou ela olhou pra minha barriga e pensou que eu tava grávida. Só pode ser uma coisa ou outra, gente. Aí eu, não, eu tenho 44 e não estou grávida. Eu já fui me defendendo de tudo. É senha comum mesmo. Aí ela, não, desculpa. Eu, vida que segue. Fiquei um pouco triste? Sim. Ri também? Ri, porque, né? O que eu vou fazer, né? Tipo assim, eu olhei e pensei assim, gente do céu, poxa, que maldade. Acabou um pouco com a minha autoestima nesse dia, tá, gente? Um pouquinho, eu fiquei abalada.
Bom, mas enfim, né? Quero ser velha, muito velha, quero pegar muitas filas preferenciais, quero usufruir da minha velhice, cuidar dos meus netos, inclusive você vovó agora. E assim, eu acho que envelhecer é um privilégio. E quero ficar velha de cabeça branca, sabe? Assim, quero ter menos preocupações com a imagem mesmo e mais com o meu coração em algum momento da minha vida. Isso é muito bom. É, essa leveza eu quero ter, sem dúvida, tá? Então, envelhecer para mim nunca será um problema, sempre será um privilégio. Minha mãe morreu, gente, com 50 anos e meu pai com 53. Então, eu tenho 44, pensa. Então, assim, eu sempre falo o seguinte: meus pais não tiveram a oportunidade de envelhecer, eu espero ter, né? Eu acho que é um privilégio muito grande. Vamos lá. Em 10 anos, o número de pessoas com 60 anos ou mais passou de 11,3 para 14,7 da população, dado que revela uma importante mudança na estrutura etária da nação brasileira. Nossa pirâmide está mudando. E isso, obviamente, né, gente, com reflexos para a Previdência. A década do envelhecimento saudável, 2021 a 2030, declarada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2020, é a principal estratégia para construir uma sociedade para todas as idades. E aí a gente está falando, por exemplo, de uma urbanização pensada a partir das pessoas idosas. A gente está pensando em leis, por exemplo, que respaldem os direitos. Por exemplo, hoje, quando a gente pensa no envelhecimento, já existe na legislação brasileira a primazia dos idosos com mais de 80 anos. E porque hoje eles constituem um número expressivo da sociedade. Antes a gente estava ali com uma expectativa de vida muito próxima, né, aos 65, 60, 65. Mas hoje não. Então essa longevidade, ela precisa de medidas do poder público. O etarismo é um fenômeno social complexo e engloba um conjunto de estereótipos e preconceitos e discriminações relacionadas a pessoas com base na idade, segundo descreve a Organização Mundial da Saúde. De acordo com um relatório global sobre o etarismo, realizado pela OMS e pela Organização das Nações Unidas em 2021, o etarismo pode apresentar de forma institucional, interpessoal e autodirigido. A percepção que a pessoa tem em relação a si mesma, né? Autodirigido. Interpessoal, relação. Eu tô lá na faculdade, gente, claro. De vez em quando eu vejo um povo me olhando meio torto, me achando meio velha. Sim. E daí? Não tô nem um pouco preocupado com isso. E de forma institucional. De vez em quando eu acho que tem algum professor olhando para mim pensando: o que, que essa mulher tá fazendo aqui? Sim, e eu nem ligo também, né? Porque aí vem do autodirigido. Eu não tô me achando velho para estar naquele espaço, nem se eu tivesse 100 anos, né? O espaço universitário é um espaço de reflexão de todas as idades, tá? O etarismo institucional refere-se às leis, regras, normas sociais, políticas e práticas de instituições que restringem injustamente as oportunidades e prejudicam sistematicamente os indivíduos devido à idade. Só que, por exemplo, eu estou estudando hoje na PUC, tá? PUC Minas. Na PUC, eu já acho que eles têm uma prerrogativa institucional muito interessante, porque as pessoas acima de 50 anos têm desconto. Então, é o contrário, né? O institucional atuando para promover a inclusão de pessoas de uma dada faixa etária dentro do ambiente. Ô, Flávio, mas 50 ainda não é velho, não, né? Depende do que o povo está considerando aí. De acordo com a nossa Constituição, ainda não, só acima dos 60, tá? O etarismo interpessoal, por sua vez, surge em interações entre dois ou mais indivíduos, enquanto o autodirigido ocorre quando o preconceito da idade é interiorizado e voltado contra si mesmo. Quanto mais velho eu ficar, mais feliz eu serei. Quanto mais velha eu ficar, mais bonita eu me acharei. E melhor eu estarei. E quando eu falo melhor, não é de corpo não, porque a celulite, gente, já me comeu toda. E tá tudo bem. Mas eu acho que é assim, você estar em paz consigo mesmo tem um efeito super positivo nessa dinâmica da vida, né? Estar em paz é você entender que a idade faz parte de um processo. E envelhecer bem não é envelhecer com tudo esticado, que é ter ruga mesmo. É, de vez em quando você usar uma base, mas de vez em quando você ter coragem de sair com a cara que Deus te deu e agradecer por ela. Né? De vez em quando eu faço isso, aí o povo fica assustado. Alexandre, o dia que eu resolvo não escovar esse cabelo, gente, e sair sem maquiagem, ele olha pra mim e fala assim: você vai assim? É a cara que Deus me deu, amigo. É com ela que eu vou, porque eu sou mais feliz com ela, tá?
etarismo e os estigmas associados ao envelhecimento. Então, aqui você tem várias questões para falar. Você pode começar falando, por exemplo, da idade, pode falar do aumento da longevidade, o que causou esse aumento, os avanços na medicina, os impactos, por exemplo, na Previdência, mas a sua base não é falar sobre o envelhecimento no geral, é falar sobre o preconceito. Aqui, ó. O seu negócio aqui é falar sobre preconceito. Esse preconceito acontece no mercado de trabalho, ele acontece na própria família, ele varia de cultura para cultura, de cultura para cultura. Se pensar no Japão, é diferente da concepção que o brasileiro tem, né? As pessoas mais velhas no Japão são tidas como mais sábias, no Brasil é um fardo, né? Então a gente tem várias questões aí para você trabalhar. Então, focar no preconceito. Você pode falar do envelhecimento da população mundial, você pode falar da longevidade. O tema não se limita ao Brasil, ó. Etarismo e os estigmas associados ao envelhecimento, capacidade, aparência. Quer ver uma coisa que eu outro dia ali que eu achei super bacana? Hoje, os estudos sobre sexo na terceira idade e a importância de você manter relações sexuais, obviamente saudáveis, né, gente? Na terceira idade também. Mas isso é um tabu, porque você olha e fala assim, minha avó vai fazer sexo? Não, vai, gente. Ou deveria. Porque esse preconceito, ele acontece de fora para dentro. Ele vai impactar o comportamento das pessoas a partir desse olhar. E outra coisa que você poderia trazer é que esse olhar ele é diferente para homens e mulheres. Porque às vezes você não pensa na avó fazendo sexo, mas o vô tá fazendo filho novinho, né? E ainda com uma novinha. Então, você pode trazer, por exemplo, que esse estigma, ele impacta diferentemente homens e mulheres na nossa sociedade. Olha que legal, uma reflexão. E aí, gente, o nosso último tema. Esse último tema, a FCC virou e falou assim, vamos colocar todos os textos no mundo? Eu tenho aqui, ó, em tempos de incerteza e precariedade, uma profissão desponta como das mais desejadas entre crianças e adolescentes e jovens adultos. A profissão de influenciador. Antes o povo queria ser professor de português, queria ser médico, engenheiro, dentista, agora quer ser influenciador. Lima, pesquisa... Aqui, ó. Em uma pesquisa realizada pela Fundação Lego, uma pesquisa realizada pela Fundação Lego perguntou em 3 países o que crianças e adolescentes de 12 anos gostariam de ser quando crescer. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a profissão mais cobiçada foi a de vlogger, influenciador que se comunica por meio do vídeo. Cerca de 30% das crianças nos 2 países responderam que essa é a sua ambição no futuro. Já no terceiro país pesquisado, a China, a resposta foi diferente. 58% das crianças chinesas responderam que seu maior desejo é ser astronauta. O rol de habilidades necessário para ser astronauta é abrangente, inclui domínio de física, química, matemática e ciência em geral. Então, talvez os chineses estejam aí mais preparados para o mundo, né? Texto 2. Atividades realizadas na internet. Percentual de criança e adolescente de 9 a 17 anos usuários da internet. 83% assistiu a vídeos, programas, filmes ou séries. 76% pesquisou na internet para fazer trabalhos escolares e usou o ChatGPT. Usou redes sociais, baixou músicas ou filmes. Uso da internet mais de uma vez por dia. Percentual de crianças entre 9 e 17 anos usuários, 76, 90, muita coisa, né? Quase 90% das crianças estão conectadas à internet no Brasil. Texto 3. Um fator que colabora para a popularização dos influencers mirins é a identificação que o público possui com eles. O influenciador mirim está ali na mesma linguagem da criança. O ideal de consumo, afirma Nara Helena Lopes, do Instituto de Psicologia da USP. Segundo ela, o ambiente online potencializa essa exposição para ambos os lados, produtor e consumidor infantil. Quando a gente intensifica a exposição de crianças dentro do ambiente online, a gente está intensificando o uso de outras crianças nesses aplicativos, nesses dispositivos, nessa rede online. Ressalta a professora ao comentar como o uso desses meios de comunicação resulta na criação de uma geração hiperconectada. E o Ministério Público pode interferir nisso aqui, né?
A exposição infantil nesse cenário cria um efeito cascata, fazendo da criança que produz um interlocutor para as suas expectativas que naturalmente outras crianças teriam quando desconectadas, influenciando nos desejos dela, tanto de consumo quanto de atividades. Para Nara Lopes, isso é preocupante, pois ao criar uma geração que é influenciada, a ser influenciadora, existe a possibilidade de criar uma geração que pode se frustrar por não conseguir se tornar um influenciador, devido à dificuldade que existe no processo. Texto 4. Especialistas em psicologia infantil e redes sociais alertam que mesmo a supervisão parental não isenta os jovens de sofrer as consequências da cultura de likes. Gente, se o adulto sofre, imagina a criança, né? O celular e a internet nos viciam em recompensas rápidas e o like é uma delas. Ele representa a satisfação da expectativa de reconhecimento alheio para que o indivíduo se sinta importante e pertencente a um grupo. As crianças passam a não se valorizarem por si mesmas, o que gera frustração e pode levar até a uma depressão. Explica a psicóloga da infância Ana Flávia Fernandes, autora do blog Terapia de Criança. Outros riscos são os problemas de compreensão cognitiva e de desenvolvimento da identidade. É como se a tela do celular fosse um espelho para eles, acrescenta Evelyn Einstein, pediatra especialista no consumo de novas tecnologias. As especialistas explicam que enquanto os adolescentes se questionam se o eu representado nas redes sociais é verdadeiro, as crianças expostas a esse mundo digital sequer chegam a formar a própria personalidade. Olha qual é o problema. A criança está lá exposta, né? Texto 5. A estrutura familiar é outro ponto que é alterado pela exposição infantil. Quando uma criança se torna um influencer, automaticamente ela também se torna uma fonte de renda. Meu filho deixa de ser filho e passa a ser um objeto que pode trazer uma fonte de renda muito significativa para mim. E aí, né, vamos falar que a gente tem exemplos aí na realidade brasileira. Afirma Mara Helena Lopes, do Instituto de Psicologia da USP. Às vezes pode passar a ser o sonho da família e a família insistentemente expõe essa criança a uma série de riscos, porque a internet não é um ambiente seguro, diz Nara, sobre os riscos que as crianças têm devido à exposição. Então, essa criança pode sofrer um bullying, pedofilia, sofrer violências nas mais variadas formas dentro de um ambiente que parece que é protegido, mas, na verdade, os riscos são muito superiores em termos subjetivos. E até, gente, a criança entender esse processo no futuro, né? Texto 6. As atividades realizadas no ambiente digital também se aplicam à figura dos influenciadores mirins, que realizam as mesmas ações de influenciadores adultos. Até as danças são parecidas. Essa atuação profissional, no entanto, exige um papel ativo da criança influenciadora, que interage com seus seguidores para garantir engajamento na plataforma, cria e atua nos conteúdos de entretenimento de seu perfil, participa de competições virtuais e ainda realiza as entregas de publicidade para as empresas anunciantes. Para além da manifestação artística, trata-se de um desempenho de trabalho, na medida em que as seguintes características permeiam o cotidiano das crianças e adolescentes influenciadores: habitualidade, monetização, trocas de comerciais ou recompensa pela produção, orientação da performance em relação às expectativas externas que envolvem as crianças, centro de produção artística e de entretenimento. Está configurado, portanto, o trabalho infantil, para o qual existe uma legislação aplicável e que impõe a avaliação de cada caso concreto pelo Poder Judiciário, órgão com poderes para emitir alvará judicial específico. E o alvará, gente, eu não sei se vocês sabem, por exemplo, assim, para criança atuar em telenovela, para criança atuar em peças de teatro, ele é concedido com base em uma série de critérios. A criança continuar na escola, ter uma carga horária específica, ser acompanhado por um psicólogo, né? As intervenções ali muito pontuais. E uma das questões que eu acho que são mais importantes é que a justificativa para permitir que uma criança trabalhe, né, especialmente na teledramaturgia, é que muitas vezes existem benefícios culturais. Só que eu não sei se na questão do influenciador é o mesmo papel, não. Já estou indo, marido. De modo semelhante, pais
mães e responsáveis legais, estão voltando aqui para o nosso texto, têm o dever de zelar pelo melhor interesse da criança e adolescentes que realizam esse trabalho artístico. Então a questão é o seguinte: é a mesma coisa? Talvez não seja, né? A partir da leitura e compreensão, e a regulamentação, ela vai nesse geralzão. A partir da leitura e compreensão dos textos acima, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre o trabalho das crianças na internet. Impactos para a infância. Gente, eu poderia ficar horas falando sobre isso, porque estou fazendo uma matéria na faculdade sobre desenvolvimento infantil e especialmente um dos capítulos tratados aí dizem respeito ao trabalho infantil, e esse trabalho foi abordado, né, na faculdade de psicologia, e sobre a internet, o impacto da internet também na criança que assiste, né? Na que produz, na que assiste, enfim. Mas eu acho que você pode trabalhar aí o CONAR, mostrando as limitações que o CONAR impõe à publicidade envolvendo crianças, e essa fiscalização ela é muito difícil no ambiente virtual, porque são muitas crianças trabalhando com muitos, né, aparatos e muitas vezes sem uma regulamentação, né? Só vai cair no Ministério Público, gente, quando o menino já tem 2 milhões de seguidores. Quando o negócio já está fora de controle, muitas vezes. Os danos psicológicos que podem acarretar ali aquele trabalho à criança, né? Então, esses danos também, pensar nessa perspectiva, o papel das famílias nessa questão, por exemplo, de passar a ver o filho como fonte de renda e não como filho, né? Que depende dos pais. Então, isso tudo aí deveria ser abordado no seu texto, tá? Então, eu acho que a primeira coisa para você trazer é que o trabalho infantil no Brasil é criminalizado. E existem algumas exceções, tá? Pode falar do ECA. Essas exceções pautadas no interesse público. Então aí é que tá. Será que aqui, quando o menino se torna influencer, a gente está falando de um interesse público mesmo? Então traz essa discussão para o seu texto, né? Porque as concessões que existem, elas são pautadas no interesse público. Não é no interesse da criança. É igual eu falei, na teledramaturgia, às vezes é o aspecto benéfico que aquilo pode trazer. Então, no caso dos influenciadores mirins, a gente pode falar sobre sexualização precoce, estímulo à sexualidade por meio de danças que estão totalmente fora do escopo de uma criança, adultização, as roupas dessas crianças, dica de moda, né? Então, como essas crianças se comportam naquele ambiente, uma rotina estressante, a dependência do julgamento alheio. Então, a criança tá ali exposta ao julgamento alheio o tempo inteiro, os comentários. Ah, mas o pai e a mãe vão ser moderadores do conteúdo. Não, tem que ser, né? O mínimo que a gente espera é que o pai e a mãe sejam adequadamente decentes para garantir o bem-estar dessa criança. O que muitas vezes, infelizmente, não acontece. Nem garantir o patrimônio muitas vezes acontece, o pai e a mãe vai e gasta tudo e o menino fica sem nada. E ainda fica sem a saúde mental também. Então, é isso que você deveria discutir nesse tema. Gente, eu já vou chegar atrasada à minha faculdade hoje, tá? Minha faculdade de psicologia, mas agora eu vou ali estudar um desenvolvimento infantil, que eu estou amando a faculdade, então faz todo sentido para mim poder trabalhar isso neste momento da minha vida. Então acho que faz todo sentido, tá?